Eu não tive uma infância típica de quem mora no interior, brincando na rua ou subindo em árvores. Diferente da maioria das pessoas que foram criança na minha época, eu já cresci em apartamento. Essa é a única recordação que tenho onde eu esteja descalça e interagindo com algum animal. Essas fotos são de 1978, quando eu tinha 2 anos e estava com minha irmã no quintal da casa dos meus avós, que cuidavam da gente enquanto nossos pais trabalhavam. Tivemos carinho, proteção e afeto em abundância, mas também um medo imenso da minha avó de que a gente adoecesse por causa de algum vírus ou bactéria. Então acho que isso explica o fato de eu estar sempre protegida por sapatos ou em uma casa muito limpa. Minha avó nunca ficava doente. Sempre atribuímos isso à sua mania de limpeza, mas quase nunca nos lembramos que ela tinha um estoque de anticorpos formados em uma infância de pés descalços na roça, como ela dizia, pegando fruta no pé. Lembro que esse galinheiro logo foi cimentado, para evitar a sujeira que as galinhas faziam, segundo a minha avó, e pudesse passar alguma doença para a gente. Quando consegui estabilidade profissional, financeira e emocional, decidi ter filhos. Li e fiz muitos cursos sobre tudo, desde primeiros socorros, como estimular a inteligência desde a gestação, criação com apego e alimentação saudável. Só que definitivamente o contato com a natureza não fazia parte disso. Roda, 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 meu bem, quando precisa falar comigo, dengosa. E lá fui eu, reproduzindo aquela obsessão por limpeza que aprendi com minha avó e eliminando qualquer tipo de contaminação que eu acreditava que pudesse haver na terra, na areia da praia ou na grama. O tapete colorido de borracha demarcava o lugar onde eles podiam ficar sem se machucar nem se contaminar. A creche também reproduzia o asseio que eu tinha em casa. Aliás, esse foi o aspecto que mais pesou na escolha. Eu tinha medo que meus filhos fossem alérgicos como eu e passassem a vida tomando corticoides e sofrendo as consequências dessas substâncias no organismo. Na minha cabeça, eles estariam protegidos na medida em que se afastassem do contato com pelo de animais, poeira, cheiros fortes, plantas e até pólen. E mesmo com todo esse cuidado de asepsia de todos os ambientes onde eles pudessem ficar, minha filha teve várias pneumonias. Por orientação médica, passei a levá-la à praia, mas sempre no meu colo, de roupa e quando o sol já estava se pondo, porque eu também tinha medo que ela se queimasse. Outro medo que eu sempre tive foi de afogamento, mas logo percebi que ensinar a criança a nadar logo cedo faria bem não somente para a parte respiratória, mas a deixaria mais confiante, sobretudo em uma cidade de praia como a que vivemos. Só que para mim, a água ainda tinha que ser a da piscina, controlada, com cloro para garantir a higiene. E assim meus filhos cresceriam, cercados de amor, atenção, estímulos, cuidados, e talvez não sentiriam falta da natureza, pois era algo que eles não conheciam, e nem eu. Lembro desse dia em que eu fiquei apavorada com medo que meu filho adoecesse de tão sujo de terra que ficou brincando na varanda do sítio da avó paterna. É que eu ainda não distingui a sujeira perigosa que poderia causar doenças da tal vitamina S, que é a sujeira boa para formar anticorpos. Lembro também de ser a única criança na minha infância toda a usar filtro solar, numa época em que nem se falava sobre isso ainda e as pessoas se bronzeavam sem nenhuma proteção. Sei que esse cuidado que herdei da minha mãe não é ruim, já que os efeitos do sol são cumulativos na pele. Entretanto, eu não só me protegia, como sempre fugia do sol. Então, como as crianças precisavam da vitamina D, eu as levava à praia muito cedo,
assim que acordavam, às 5 da manhã ou no final da tarde. E para que eu pudesse estar com elas, eu me lambuzava de bloqueador solar no corpo todo, óculos, chapéu e roupa, pois o sol não fazia parte da minha vida. Mas mesmo com chapéu, protetor solar e óculos, fui gradativamente perdendo o medo do sol, levada pelas mãozinhas carinhosas dos meus filhos, e passamos a usufruir melhor do contato com a natureza. Juntos, eu e meus filhos vamos descobrindo um mundo novo, onde até os animais fazem parte dele, sem que sejam de brinquedo ou pela televisão. Espaços abertos e contato com a natureza passaram a ser prioridade na nossa vida, ou melhor, na vida que eu queria proporcionar aos meus filhos. Para isso, eu teria que tomar uma decisão: sair definitivamente do apartamento e procurar um lugar junto à natureza, para que ela fizesse parte da vida diária dos meus filhos e não apenas nos finais de semana ou férias. O medo que eu tinha de contaminação por sujeira, pelo de animais, areia, água fria, água suja, foram desaparecendo na medida em que meus filhos foram ficando cada vez mais espertos, saudáveis e em contato direto com a natureza. No começo eles tinham aflição da areia, como eu, mas isso logo foi superado com as novas brincadeiras no parquinho, descalços, apanhando frutinhas do pé. Claro que quando envolve água e uma torneira, a brincadeira fica muito melhor. Quando eu vi, quem estava brincando naquela areia era eu, correndo suada, sem medo do sol, de picadas de formigas e nem alergia. Eu busquei a natureza para os meus filhos terem maior qualidade de vida e quem estava sendo curada era eu. Essas cenas seriam impensáveis para mim antes das crianças, ou desse processo de aproximação com a natureza que comecei a vivenciar por conta dos meus filhos. Em outras épocas, eu teria medo que se afogassem ou que fossem picados por algum inseto, atacados por algum animal desconhecido, ficassem queimados de sol, se perdessem na água, fossem mordidos pelo cachorro ou caíssem do barco. Mas curada dos medos que eram meus e dos quais eles não mereciam herdar, eu ainda teria que superar outras neuroses, como a vergonha de não ter um corpo magro como eu desejava, ou por não saber nadar tão bem, ou pelo medo de estar ali no meio da represa sem tocar os pés no fundo. Entretanto, a alegria desses momentos com meus filhos era tão grande que nada tinha mais relevância do que estar ali. Antes a mamãe tinha alergia de cachorro e hoje ela é mãe daninha. Nunca mais tive alergia ou déficit de vitamina D. A família cresceu, passei a ser mãe da Ninha, nossa maltês de 3 anos, e que também me ensina muito com sua sabedoria que só os cachorros têm. E assim tenho vivido cada vez melhor os momentos únicos em família, do jeito que eles me ensinam a cada dia. E eu não poderia terminar essa minha história sem dizer que esse processo de cura e encontro com a natureza só foi possível graças ao Pai das crianças, sempre ao meu lado me ajudando a superar o medo de tudo que é desconhecido, para que eu possa ser a melhor mãe que eu puder.